gente já vai para o Família em Sintonia. Vamos falar do uso da chupeta, do bico. É comum na infância, pode até trazer alguns benefícios, viu? Nos primeiros meses de vida. Mas a retirada desse hábito exige atenção, paciência e muitas vezes orientação profissional. Vamos acompanhar na reportagem. Joga lá no lixo. O vídeo mostra o pequeno Gabriel, no alto da sua maturidade de 2 anos, buscando autonomia e jogando a chupeta no lixo. Vai lá. Aqui, mamãe. Uhum. Aqui. É. Tá vazia. Pode jogar. É lixo. Ui. Tchau, Bubu. Tchau, Bubu. Mas até chegar nesse momento foi um trabalho e tanto. A Bubu, como ele carinhosamente chamava a chupeta, foi uma fiel escudeira desde que ele tinha 2 meses. Quando a Luana tentou tirar na primeira vez, não deu. Isso porque, além de o filho não ceder na época, ela, como mãe, também não estava preparada. Com 1 ano e pouco a gente tentou tirar, o Gabriel não estava preparado, eu não estava preparada, né, porque é um processo bem... Algumas crianças são mais lentas, outros não, né, então assim, teve muito choro, eu não estava no momento ideal para aguentar todo aquele choro, estava cansada, né, então eu acabei desistindo desse processo naquele momento. Conforme o tempo foi passando, ela começou a perceber que o uso prolongado do item estava causando alguns problemas bucais. Então, aos poucos, com a ajuda de uma profissional, foi retirando. Começou um pouco na fala, né? Na hora de ele falar, a língua fazia um pouco de assobio. E a arcada dentária dele começou a ficar bem mais fundas, os dentes começaram a vir um pouco mais para frente e isso começou a preocupar um pouco a gente. A cada avanço, ela recompensava o filho de alguma forma. Hoje ele tá assim, um moço com 5 anos. E a chupeta, nem pensar. Valeu a pena tirar a chupeta, não? Valeu. Por quê? Que eu ganhei brinquedinho. Ah, tá certo. O uso da chupeta pode gerar vários benefícios, como, por exemplo, uma melhor sucção do bebê, um acalento para a criança na hora de dormir e até em casos mais importantes, a prevenção da morte súbita, como apontam alguns estudos. Mas, por outro lado, a demora para a retirada do item pode representar aí um problemão, que depois precisa ser resolvido aqui, ó, no consultório odontológico. Até porque a chupeta, o famoso bico, altera consideravelmente a fala e a arcada dentária. Quando a criança ela faz um movimento de sucção, a chupeta, que tem uma parte mais molinha, ela vai sendo empurrada pela língua contra o céu da boca. O céu da boca vai ficando mais fundo, consequentemente essa arcada vai fechando. Então tem menos espaço para a língua não fica numa posição correta, o dente vem mais para frente, a mordida fica aberta, que tem que ser transpassada. Então são várias consequências na minha área e em outras também que a chupeta pode causar a longo prazo. Além disso, essa odontopediatra também alerta sobre a forma de fazer, já que qualquer erro nesse processo pode custar caro. O ideal é a gente realmente fazer com calma. Tanto é que quando as famílias chegam para mim a tempo no consultório, a gente acaba fazendo um processo, né? Faz a remoção durante o dia primeiro, faz a remoção à noite, aos poucos, um dia só, diz que esqueceu a chupeta na casa da avó, na escola, aos pouquinhos para a criança ir criando um afastamento aos poucos. Diante disso, aí vão algumas dicas. Existem várias dicas e formas de a gente tentar fazer esse processo um pouco mais gradativo, né? Que é fazer furinhos na chupeta para que a criança, quando vá succionar, entre ar ali, não seja mais tão gostosinho, tão confortável para que ela faça um movimento de sucção. A gente pode colocar chia, né? Que parece alguns bichinhos, então a criança, né, fica, ai, não quero usar a chupeta que tem bichinho. E claro que ela já está aqui com a gente. Bem-vinda. Bom dia, doutora Thalita Tonin. Olá, Marta, famílias catarinenses que nos acompanham nessa véspera de feriado. É isso aí. Doutora, vamos começar falando. A gente vê muitas vezes pai, mãe, se pegam errando às vezes nesse processo. O que acontece na maioria das famílias? O erro mais comum é achar que a retirada da chupeta tem que ser de uma vez só. E não é. O processo mais gentil é o gradativo e com conversa. Começa então tirando do dia, deixa só para a noite, depois escolhe um momento. Separa uma semana para estar mais disponível com a sua criança emocionalmente e aí tira da noite também. E antes de qualquer mudança prática, vai
preparando a criança e você emocionalmente. Com frases, você está ficando grande, a chupeta é coisa de bebê e você já não é mais um bebê porque faz coisas incríveis de criança grande. Essa frase dita com carinho, repetida, vai fazendo sentido para ela. E pode envolver, Marta, um presente, pode ter um ritual de despedida bem bonito, mas isso vem depois desse preparo, famílias, não como uma compra dessa conquista. E tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar para as famílias. Essa é a primeira grande frustração da vida da criança. Parece pequenininha para a gente, mas para a criança é significativa. E atravessar isso bem, com amor, com presença, com aquele acolhimento real, prepara para tantas outras frustrações que ainda a gente tem que enfrentar na vida, não é? Bom, a gente está falando de frustração. Existe uma idade certa para essa frustração específica? Gente, a janela ideal é entre 2 e 3 anos. Mas o que eu sempre digo é que o momento certo tem muito mais a ver com pai e mãe estarem prontos, preparados, do que com a idade da criança. É muito sobre os pais primeiro. E aí sim, depois vem a criança. Eles precisam estar seguros, decididos. Quando eles ficam prontos, quando entendem o que já está em jogo com o uso da chupeta, que é, por exemplo, a boa saúde da criança, tem um aumento de infecções respiratórias que aumentam, tem uma diminuição na evolução da fala, tem muito mais cáries, tem acomodação dos dentes que pode ser prejudicada, até o formato do rosto vai sendo afetado ao longo do tempo, né? Então, é como a gente faz assim, a gente não deixa a criança comer chocolate todo dia, ou então salsicha em toda a refeição. A saúde bucal, ela é tão importante quanto essa saúde intestinal. E a gente precisa, Marta, cuidar disso também. Doutora, na prática, como é que os pais podem organizar isso? E outra questão, tem diferença entre, por exemplo, a chupeta, o bico ou chupar o dedo? Sim, gente, tem a chupeta, a gente tira, literalmente, o dedo não tem como tirar, assumir. E por isso, o hábito de chupar o dedo ele é mais difícil de manejar e pode sim precisar de um acompanhamento especializado. Com a chupeta é um pouquinho diferente, a família tem o controle desse processo. Uma dica que eu dou muito é atrelar uma data especial. Então, Páscoa agora, Natal, aniversário, fazer uma troca por uma experiência divertida ou um presente cheio de significado. Tem livrinhos infantis, tem pelúcias lindas que também ajudam nesse processo lúdico. E ó, a família inteira precisa estar alinhada, ninguém oferece, ninguém cede, porque quando a decisão é tomada, não tem volta. E aqui eu preciso ser honesta com vocês, gente. A criança vai chorar. Tem uma frase que eu sempre digo, Marta, que é: não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Esse choro, ele faz parte, então, dura ali entre 3 a 5 noites e vai passar. Desde que a criança encontre amparo com os pais, encontre a presença. O choro, ele é essa linguagem da infância. Não é sinal de trauma. O trauma vem da ausência dos pais, do abandono, e não quando a frustração é bem acolhida. Cada família tem o seu jeitinho, a gente sabe disso. E lá no meu Instagram vocês encontram também mais orientações, rituais. E para quem quer um acompanhamento mais personalizado, é isso que eu faço nas minhas mentorias com as famílias. A gente é lá no @Tali_positivacão.